Mateus 1, a partir do 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Não sei na sua Bíblia, aqui está entre parênteses, Emanuel significa Deus conosco. Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem que é motivo de grande alegria para nós. O nascimento de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu peço que seja teu Espírito a nos ministrar nessa noite, que nosso coração esteja pronto para receber essa semente, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sabe que tem algumas religiões que não comemoram o Natal. Você já deve conhecer alguém que não comemora. Testemunho de Jeová é um que não comemora o Natal. Por uma série de coisas. Alguns vão dizer que nasceu de um paganismo. Vão mistificar, né? Há várias coisas. Até a árvore de Natal eles já veem como algo ruim. Tudo é ruim. O pobrezinho do Papai Noel era ruim, é demônio. Tem um monte de coisa. A gente vê tanta coisa. Você fala, de onde saiu isso, meu Deus? E eu não sei, quem anda comigo sempre percebe que tudo que é época, ou as coisas que acontecem no nosso cotidiano, vira uma ministração, né? E hoje não podia ser diferente. Nós vamos falar do nascimento. E tem algumas pessoas que não querem falar de Natal, não comemoram. E eu pergunto, meu Deus, se nós vamos aproveitar essa época para falar de Jesus, nós vamos falar mais do Papai Noel, sim ou não? É uma realidade. E eu monto árvore na minha casa. Eu não sei você, mas tudo eu viajo. Tudo eu tenho que encaixar com a palavra de Deus, tenho que viver alguma coisa. E eu montando a árvore, Jesus veio nos contar a árvore. Lá em Salmo 1, eu até citei no meio da oração, porque ele fala que nós devemos ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então eu estou montando a árvore e estou me examinando. E cada bolinha daquela, eu fico imaginando o seu fruto. Como é que está o fruto do Espírito? Será que eu estou gerando frutos ao Senhor? Então você entende que tudo começa dentro de nós. Existe sim pessoas que idolatram o Natal, idolatram a árvore, sei lá, tem doido para tudo. É assim, a gente sabe. Mas olha para dentro do teu coração. O sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E essa é a época que nós mais podemos falar do amor dele. E nós vamos se calar. Então nós comemoramos sim o Natal. Não vejo nada demais. Tinha um casal de pastores aqui que veio eu acho que era quadrangular, se eu não me engano. E a pastora de lá não permitia que montasse árvore. E o que a pastora fez? Ela pegou a árvore e guardou no armário.
o Pai de vocês que está nos céus. Então entende que nós precisamos brilhar. Então toda vez que eu ponho essa luzinha, eu falo, como é que está a minha lâmpada? Entende que nós precisamos enxergar as coisas? E tudo nasce, né? A ministração. Jesus é a luz. E Ele fala, vós sois a luz do mundo. Então não tem nada demais, né? Às vezes é tanta... Eu já falei até para a Ju, né? Eu queria, meu sonho é montar uma árvore bem grande aqui. Ela, nós vamos montar, vem lá. Aí eu falei, meu Deus, eu quero. Aí as meninas também se empolgaram. Vamos conseguir montar, é tão bonito, tão gostoso. A gente já pensou as bolinhas para cada família, né? Com uma palavra dentro das bolinhas, olha, que bênção, né? A gente fica sonhando, imaginando, e tudo tem Jesus, tudo tem Ele. Nós não somos loucos, nós sabemos em quem nós cremos, nós temos essa convicção. Então, o Natal é Jesus no centro. Não dá para a gente se reunir e não falar dele. Não tem como. Isso tem se perdido, até no meio das igrejas, mesmo cristãs. As pessoas se reúnem só para comer e beber. Mas até a palavra vai dizer: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória dele. Então Jesus, ele é o centro da nossa casa, da nossa vida. E eu anotei aqui algumas coisas que eu achei muito lindo, que Jesus é o centro absoluto das Escrituras. Ele é o centro desde Gênesis a Apocalipse. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas passagens aqui. Depois, se você quiser, eu te mando em PDF. Olha só, em Gênesis, ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Será que você viu Jesus assim? Êxodo, Jesus é o Cordeiro da Páscoa, o maná que caiu do céu e a água que brota da rocha, o libertador do seu povo. Levítico, quem já leu Levítico aqui? Ele é o nosso sacrifício expiatório, o sumo sacerdote que intercede pelo povo. Números, ele é a serpente de bronze. Se olharmos para ele com fé, seremos curados, perdoados e lavados dos nossos pecados. Ruth, ele é o resgatador. Esdras, ele é o mestre da lei. Neemias, ele é o restaurador de Jerusalém. Em Jó, Jesus, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Olha isso. Em Eclesiastes, ele é o pregador, pastor. Em Cantares, ele é o lírio do campo. Ele é o amado mais do que milhares. Olha isso. Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Lamentações, ele é aquele que nos traz esperança. Em Oséias, ele é o noivo da igreja. Em Amós, ele é o leão que ruge. Em Jonas, ele é a fonte da nossa salvação. Em Abacuque, é aquele que aviva a sua obra. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, vamos para o Novo Testamento? Em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em Atos, é o único nome que é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em Romanos, ele é o segundo Adão. Olha quanta coisa. Em Efésios, ele é o noivo da igreja. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que voltará para buscar a sua igreja. Em 1 Pedro, ele é o supremo pastor que galardoa as suas ovelhas. Em 2 Pedro, é aquele que voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Em João, ele é o advogado fiel. Oh, meu Deus! Em 3 João, é aquele que tem prazer nos filhos que andam na verdade. Judas, ele é o Cristo, o Senhor nosso. Em Apocalipse, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Cordeiro vitorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Será que você pode dar glória a Deus aí? É esse Jesus de Gênesis, Apocalipse. Ele é o centro do Evangelho, não é o homem, o centro é Jesus. Glória a Deus por isso. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto, uma profecia. Se atentaram para a profecia? Essa profecia está lá em Isaías.
mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Irmãos, Isaías viveu 740, 701 anos antes de Cristo. Eu tenho noção disso? E já profetizou que Maria daria luz a um filho, seria concebido pelo Espírito Santo e se chamaria Emanuel. E aí você acabou de ler comigo em Mateus 1, que diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará um filho, e ele será chamado o nome de Emanuel. Tem noção? Para você que não acredita na Bíblia ainda, que as profecias se cumprem, como que pode Isaías viver 400 anos antes de Cristo e já profetizar a vinda do Messias, de Emanuel? E se cumpriu. Você quer ver? Lucas 2, coloca para mim, vi, do 8 ao 11. Glória a Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos. Durante as vigílias da noite, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer o quê? A boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se cumpriu. A palavra de Deus, ela não erra, ela é infalível, inerrante. A palavra de Deus, ela se cumpre. Aquilo que sai da boca de Deus, Ele é fiel para cumprir. Está aí a prova. Glória a Deus por isso. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto: as profecias se cumpriram. A palavra vai dizer do nome dele. Você que estava aqui no culto que eu ministrei sobre conhecer mais o nosso Deus, eu falei sobre a Trindade e falei que Jesus é Deus. Pois é, agora tem mais um texto que está dizendo e afirmando que Ele é Deus. Emanuel significa Deus conosco. Então, Jesus é Deus. Como pode? É tão lindo de ver essas palavras. Deus se fez homem para nos alcançar, para nos resgatar. O Verbo se fez carne, o Rei dos Reis se fez servo. O Criador de todo o universo se transformou em um bebê. Pode isso. Por isso que muitas pessoas não compreendem. Tem coisas que, como diz a palavra, os pensamentos de Deus é muito mais alto, né, do que os nossos. Nós somos limitados. É pela fé. Ele levou sobre si todos os nossos pecados para dar vida para nós, para nos dar vida eterna. E você repara no texto, é motivo de grande alegria. E o povo de Deus anda tão tristinho, né? Esquecendo da alegria da salvação, esquecendo que ele veio com um propósito. E se cumpriu. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Esses fogos aí que nós temos que soltar todos os dias para Ele, por tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Então não se entristeça, não deixe de se alegrar com a alegria da salvação. Se alegre porque Ele se esvaziou de toda a sua glória e por amor. Então, Jesus é Deus. E a segunda coisa é Deus com eles. A palavra diz que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Deus conosco. Você está se achando muito só? A palavra está dizendo que Ele é Deus conosco.
É Deus que nós precisamos entender, que não nos deixa, não nos abandona. Eu levei essa palavra para os idosos que estão esperando a visita dos filhos no asilo, sabia? E eu falei, pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama? Hoje nós sabemos que até pode, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei. Essa é a nossa fé. E você pode crer. Basta você passar pelo dia mal. Às vezes a gente passa por situações que a gente nem acredita que superou, né? E como é que nós superamos? Porque Ele é conosco. É Ele que nos ajuda. É Ele. Então, Emanuel significa que eu não estou sozinho. E é motivo de se alegrar. É grande motivo de saber que você não é sozinho nessa terra. Aleluia! Quando Ele fala Deus conosco, a gente percebe que é a vontade dEle de estar junto conosco. É um Deus que tem prazer em relacionamento. Por isso que não dá para nós acordar e não dar bom dia, não falar com o Senhor. Como é que a gente constrói amizade se não é conversando e conhecendo? Como que a gente vai conhecer as pessoas se não é conversando, analisando, olhando? Não é? Então, cultive isso, porque olha o que estava no coração de Jesus. João 17, 24, filho. Eu choro quando eu leio João 17, que é a oração sacerdotal. Jesus com o Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o que ele está falando, a vontade dele é conosco na eternidade. Aonde eu estou, eu quero que eles estejam também. A vontade dele é estar conosco o tempo todo, por isso, Emanuel. E a outra coisa que nós percebemos aqui, Jesus é o nosso Salvador. Qual é o propósito dele? Está escrito lá no versículo 21. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Olha o propósito de Jesus nessa terra. Olha a missão de Jesus, é salvar. Ele veio para a salvação das nossas almas. É motivo para nós comemorarmos e se alegrarmos. Só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele nos reconcilia com Deus, só Ele é o nosso mediador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você sabe que quando Jesus falava para as pessoas assim, os seus pecados estão perdoados, os religiosos ficavam loucos, ficavam furiosos, porque eles acreditavam que só quem perdoa pecados é Deus. Mas Jesus é? E eles indagavam a autoridade de Jesus. E a gente lê os evangelhos e a gente percebe, Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Ele é tudo para nós, é tudo que nós precisamos nessa vida. Nós já nascemos do pecado. Mas eu sou tão bonzinho, eu sou uma anja. Mas nós já nascemos do pecado, né? No pecado me concebeu a minha mãe, diz Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu falo, Deus, como a gente precisa, né, ter esse coração perdoador. E eu fiquei pensando sobre isso. Natal tem que trazer uma reflexão para nós, como todos os dias da nossa vida, né? Mas chega essa época, está mais aflorada. Algumas pessoas também não comemoram Natal para ficar com raiva do comércio. Mas aqueles que vivem do comércio, né? A gente não compra roupa vermelha, compra dela. Panetone, que não gosta. Gente, é umas coisas que não dá para acreditar, né? Cacau show. Tem um
mais chique que falaram que nunca comeu um panetone igual. Quem foi? Dona Antônia, né? Acompanha. Ai, pronto. Nossa, se Cacau Show tá assim, ela vai cacetar, imagina. Ô, glória. Mas amém, nós comemoramos Natal, nós comemos comida típica. Qual o problema? Né? De comer o peru, o pernil, o cordeiro. Quer comer a lentilha? Come! Qual o problema? Ai, gente. Mas aqui, eu quero falar algo em especial. O Senhor é o nosso Salvador. Eu já falei muito sobre isso aqui em outros cultos. Você sabe disso. Mas eu quero falar sobre o plano perfeito. E eu olhando e analisando esse coração de Jesus, né? Que a gente pede todo dia. Dá um coração desse, Senhor. Eu quero ter um coração igual ao teu. E ele sendo Deus, vamos lá para João, bem conhecido. Coloca aí, Vini, para mim, João. Nem sei onde eu parei aqui, João 3,16. Isso aí. Vocês conhecem de cor. Olha lá. Porque Deus, tudo começou assim. Olha o plano perfeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Duas palavras-chave aqui, ó. Amou e deu. Nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus doador. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. Que eu fiquei pensando sobre isso. Imagina se Deus não desse o seu Filho por amor a nós. E essa essência que está no coração do Pai tem que estar em nós. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se nós temos essa essência fluindo. Por exemplo, se eu te perguntar, quem você abençoou durante esse ano? Ou, vamos pegar o fim do ano agora. Quem você abençoou neste fim de ano? Porque se Deus te abençoa, a bênção para ser completa, ela não pode parar em você. Porque a ideia do Senhor é que nós sejamos bênção. Ser tu uma bênção. E eu fiquei pensando sobre isso e me veio essa palavra em Gálatas. Quero que você preste atenção nessa palavra. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos o quê? Oportunidade. Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. É aí que eu quero ensinar a igreja. Você sabe que nós aqui temos bastante profissionais. Nós temos professores, nós temos advogado, nós temos aí donos de loja, imobiliária. Nós temos pessoas que fazem faxina, que cozinham. Tem um monte de profissionais aqui. Sim ou não? Você deve conhecer aqui. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, Deus, chega essa época. Às vezes a gente abençoa as pessoas que estão lá fora e nem reclamam. Aí tem que fazer um curso. Quanto é? Você vai lá naquela escola de informática, eles vão falar um valor para você e você vai pagar. Mas você sabe que tem um irmão na igreja, que é da família da fé, que também tem. Será que você está abençoando? Ele, você fica assim, tem desconto. Aí eu quero morrer com isso. Essa palavra é para você pensar sobre isso. Porque a palavra está dizendo que nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Imagina ficar junto. Tá vendo? Ô Ju, você me dá um pezinho lá grátis? Tem cabimento isso. A gente paga tudo aí fora e paga uma fortuna, viu? Paga caro. Agora, para os nossos irmãos, para a família da fé, a gente não tem coragem de tirar R$20 do bolso, R$30 do bolso, tudo é caro. Imagina que eu vou pagar
Os nossos irmãos têm que ter esse privilégio, tem que ser o primeiro. A gente tem que valorizar. Tinha um pedreiro na igreja, ninguém queria pagar o nome. Não aqui, no outro eu vi. Queria que ele trabalhasse de graça em tudo. Eu falo, gente, ele é profissional, ele vive disso. Como que a gente não vai pagar? Então, irmãos, esse sentimento que tem no coração de Deus precisa ter no nosso. Nós precisamos abençoar os nossos irmãos. Nós precisamos presentear os nossos irmãos. Se ele quiser te dar desconto, é ele. Mas para com esse negócio. Eu estou ensinando vocês para não ter problema. Porque tem coisa mais feia. É isso. Tem professores aqui que dão aula particular. Não é porque eles são da casa do pai que você precisa pagar. Se você for pagar um professor para dar aula para o teu filho aí do mundo, você vai pagar caro. Não é barato, não. Você não sabe nem na mão que você está colocando teu filho. Tem uma irmã que faz biscoitinho, que faz bolo, que faz pudim. Quanto é, irmã? É 30. Eu quero. Amém. Glória a Deus. Para com esse negócio. Olha para o coração de Jesus e pede esse coração. Fala, eu quero ser um crente doador, porque o Senhor é. Eu quero ter amor pelos meus irmãos. Eu quero honrar os meus irmãos. Talvez você ainda não escolheu nenhum irmão para presentear esse dia, né? Você ora, que Deus toque teu coração. Não precisa ser quem está passando necessidade, não. Pode ser qualquer irmão. Pode ser um batom do Avon, que é caro. A gente vai ficar feliz. Não é verdade? Escolha um irmão, presenteie, dê um brinco, ganhei vestido esses dias da Josi, fiquei toda feliz. Falei, meu Deus, eu queria um vestido de bolinha. Eu não sabia se era azul claro ou verde claro. Ela me chega com bolinha, verde claro. Falei, meu Deus, que coisa mais linda. É assim que Deus faz, ora. Pede para Deus, fala assim, eu quero presentear meu irmão. Os idosos do asilo ficaram loucos com os panetone. Você viu? Se a gente abrisse os 10 panetones, eles iam comer os 10 panetone. Aí a gente abriu a metade ficou lá para eles servirem no café da manhã. O bolo da Dona Antônia fez um sucesso, porque eles amam o bolo. E só foi o bolo dela. Porque a gente levou só panetone. Eles queriam bolo. Mas a gente não fica feliz de fazer o bem? Sabe, eles são carentes de tudo isso. E a gente pode ser um instrumento de Deus. Então valorize os seus irmãos, os profissionais que Deus colocou aqui. Valorize. Seja um abençoador. Amém? Glória a Deus por isso. As meninas vão louvar? Venha. Glória a Deus por isso. Eu quero orar essa palavra. Eu quero convidar vocês a estar de pé. Que o nosso coração seja sempre grato, né? Olha que tempo gostoso de viver o amor, de presentear, sabe, de ser um instrumento de bênção. Na Casa das Marias a gente recebeu cartas. Nós temos uma irmã que tem o dom de escrever cartas. Deus usa ela escrevendo carta. Meu Deus, eu chorei com a cartinha que eu recebi. Sabe? É tantas coisas que Deus faz no nosso meio, através de nós. Então, dê lugar ao Senhor. E não dê lugar ao diabo, amém? Dê lugar ao Senhor. Seja um coração cheio de amor, de compaixão, assim como é de Jesus. E você seja um doador para o reino, um doador para a obra de Deus, cuidando da família da fé. Amém? Glória a Deus por isso. Feche teus olhos. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra, uma mensagem que traz alegria ao nosso coração, que nos traz a memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que essa mensagem fique viva dentro do nosso coração, que nós possamos, ó Deus, transbordar de tudo aquilo que o Senhor é, que nós possamos, como filhos, exalar o teu bom perfume, ter essa essência que vai contagiar as pessoas aí fora que ainda nem te conhecem. Traz esse amor genuíno, que nós possamos ser abençoadores para
cada irmão aqui para a tua obra. Em nome de Jesus, que nós venhamos olhar com outros olhos o Natal, que nunca se perca essa essência, que Jesus nasceu o Salvador das nossas almas, e nós vamos sempre se alegrar, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Eu te louvo e te agradeço. Amém?